a todos. Mas eu sinto que o meu coração é só alegria como dos meus irmãos aqui presentes, do físico e do espiritual. Vencemos mais uma etapa na nossa vida quando conseguimos abrir a casa na tarde. Eu me emociono e sou muito grata a cada um de vocês do físico aqui e do espiritual. Mesmo que no íntimo de nossas mentes, nós não conseguimos entender toda a bondade e o amor do nosso Pai, uma coisa, no meu coração, eu sei. Uma programação divina acaba de confirmar o nosso reencontro. E a alegria de cada um contribuir. Então eu agradeço a cada um de vocês aqui, do físico e do espiritual, e a Jesus. Porque sem Ele, nós nada somos. Eu vou fazer uma leitura, meus amigos, do livro Pão Nosso, do Chico Xavier, pelo irmão Emmanuel, com o título Valei-vos da Luz. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. Jesus, João, capítulo 12, versículo 35. O homem de meditação encontrará pensamentos divinos, analisando o passado e o futuro. Ver-se-á colocado entre duas eternidades, a dos dias que se foram e a que lhe acena o porvir. Examinando os tesouros do presente, descobrirá suas oportunidades preciosas. Eu não escolhi esse texto, foi a você. No futuro, antevê a bendita luz da imortalidade, enquanto que no pretérito se localizam as trevas da ignorância, dos erros praticados, das experiências mal vividas. Esmagadora maioria de personalidades humanas não possui outra paisagem com respeito ao passado próximo ou remoto, senão essa constituída de ruína e desencanto, compelindo-as a revalorizar os recursos em mão. A vida humana, pois, apesar de transitória, é a chama que vos coloca em contato com o serviço de que necessitais para a ascensão justa. Nesse abençoado ensejo, é possível resgatar, corrigir, aprender, ganhar, conquistar, reunir, reconciliar e enriquecer-se no Senhor. Refletir na observação do Mestre e aprender-lhe, eis o luminoso sentido. Ainda enquanto tendes a luz, disse ele, aproveitai a dádiva de tempo recebida no trabalho edificante. Afastai-vos da condição inferior, adquirindo mais alto entendimento. Sem os característicos de maioria e aprimoramento no ato de marchar, sereis dominados pelas trevas. Eis, isso é, anulareis vossa oportunidade santa, tornando aos impulsos menos dignos e regressando, em seguida, à morte do corpo, ao mesmo sítio de sombras de onde emergistes para vencer novos degraus na subida sublime da montanha da vida. Sempre Emmanuel tocando os nossos corações e fortalecendo as nossas palavras, que são uma programação dos trabalhadores desta casa, que é só luz. E eu agradeço mais uma vez a presença dos amigos que chegaram agora, sejam muito bem-vindos. E eu convido para a prece, então, inicial. Ao Divino Mestre, a gratidão por esta casa, essas paredes, esse telhado, esse chão. E agradecemos a esta casa no plano espiritual, formada há muito tempo, para acolher nós, trabalhadores, estudantes, aprendizes do Evangelho do Mestre. A oportunidade é linda e eu agradeço, bem como meus irmãos aqui presentes, e pedimos todas as bênçãos, todo o refrigério e todo o amparo dos amigos da luz aqui nesta tarde. Agradeço a presença do nosso irmão Lourenço e que sua palavra
venha a inspirar cada vez mais cada coração aqui presente para o trabalho benéfico e salutar para as nossas vidas e para então podermos estender aos nossos irmãos. Que a paz do Mestre esteja conosco hoje e sempre. Assim seja. Que assim seja. Temos aqui então a alegria de uma vez, eu digo mais uma vez, porque aqueles que estiveram aqui ontem nesta casa já tiveram esta alegria. E falará para nós, para os nossos corações, sobre o passe. Veio da cidade de Porto Alegre e a cidade espírita João Cardoso de Melo. Seja bem-vindo, fique à vontade. Muito obrigado. Muito boa tarde a todos. A alegria de estar aqui, mais uma vez, é toda minha. Em especial no dia, né, em que a gente começa este trabalho tão digno, tão bonito e tão bem amparado pelo plano espiritual. Hoje eu terei a oportunidade de trazer até vocês um assunto que é magnífico, um assunto que nos foi instituído, ensinado e, de certa forma, embasado pelo plano espiritual, que é o passe. E aqui a gente vai falar do passe como terapia espiritual. O passe como fonte de cura, o passe como fonte de renovação das energias, o passe como aquele contato mais direto entre nós e o plano espiritual. O passe espiritual, ela é uma prática comum no espiritismo. Ele é visto como uma terapia que visa reequilibrar as energias e promover o bem-estar físico e emocional. Quantos de nós, muitas vezes, estamos sobrecarregados do dia, das tarefas do trabalho, da convivência familiar, da convivência matrimonial, da convivência diária com as pessoas, e nós acabamos por adquirir alguns fluidos, né, que nem sempre são aqueles fluidos esperados, benéficos, positivos, que a gente espera adquirir durante o decorrer de um dia. E aí a gente se dirige até o centro espírita, e quando a gente chega lá, a gente se harmoniza, a gente ouve uma palestra que normalmente nos ensina muito, porque não é só o palestrante, né? É o plano espiritual e seus benevolentes espíritos de luz que estão junto com o palestrante, com você sempre. E depois, um detalhe importante até, que eu não esqueça aqui de citar, a palestra, ela nem sempre é para as pessoas, a palestra também é para o palestrante. Porque quando ele fala, ele adquire. Quando ele fala, muitas vezes, ele até nem tem o domínio completo daquilo que ele está falando. Mas as palavras fluem porque a gente tem a assistência do plano espiritual, assistência direta. Que bom se a gente pudesse, todos nós, pudéssemos enxergar quantos irmãos desencarnados estão presentes entre nós, além dos encarnados, e quantos deles vêm para o passe, vêm para assistir a palestra, vêm para se harmonizar nos momentos antes da palestra. E aí depois que a gente ouve a palestra, a gente vai para aquele momento sublime, que é essa interação entre nós e o plano superior. Ontem ainda eu tive a grata satisfação de receber um passe nesta casa, e eu ainda comentei com a irmãzinha que foi um instrumento através da qual o plano superior emanou as suas energias sobre mim. E eu disse que pena que nós não tínhamos uma filmadora. A gente não grava, né, os momentos do passe, porque na filmagem ia aparecer os meus cabelos levantando, devido à energia magnética que estava fluindo naquele momento. Alguns trabalhadores, eles relatam, isso acontece muito lá na casa que eu participo, relatam sobre o calor que o próprio trabalhador sente nas mãos, e aí em contrapartida, muitas vezes a pessoa sai ali
da sala e a gente sempre pergunta: estás bem, meu irmão? Estás bem, minha irmã? E a pessoa diz assim: eu senti um calor muito forte na cabeça. Ao passo que o irmão que ministrou o passe, ele diz: eu senti um calor muito forte nas mãos. E isso demonstra claramente o nível de energia que está envolvido nessa atividade do passe, né? Nós não estamos falando assim de uma mera imposição de mãos que flui a energia do médium sobre o frequentador da casa, né? Sobre aquela pessoa que veio buscar auxílio. Estamos falando de uma energia poderosíssima que flui do plano superior, energia essa que às vezes é possível enxergar. E mais interessante, né, que nós temos sempre uma pessoa, um irmão, né, um médium que coordena o trabalho do passe. E muitas vezes este irmão, ele cita, existiam N trabalhadores do plano espiritual auxiliando os nossos trabalhadores da casa aqui. Assim como existiam irmãos espirituais lá do plano superior que estavam trabalhando junto naquela pessoa, naquele irmãozinho que veio receber o passe, naquela irmãzinha, porque ela precisava de mais ainda energias de cura, então o plano superior veio atendê-la junto com o trabalhador da casa. E isso, irmãos e irmãs, ele é algo assim que a gente sente isto no nosso espírito, a gente sente isso no nosso perispírito, a gente sente isso no nosso corpo físico. O passe, ele é justamente, né, através da imposição das mãos, ele é a recepção de toda essa energia que o plano superior nos traz e que, através do organismo do médium, flui para a pessoa que está ali. Mas muito importante, o passe, ele tem um efeito muito curto, muito brando, se a pessoa que está ali não está aberta para receber o passe. Esse trabalho é como uma fonte de energia. A gente fala de espiritismo, a gente fala de magnetismo e a gente fala de ciência. É como se a gente ligasse 2 fios numa bateria para alimentar uma lâmpada. Se a gente desligar um fio, a lâmpada apaga. Seja qual for o polo, positivo ou negativo, seja corrente alternada, se a gente cortar um fio, a lâmpada apaga. E mais, né, se estiver ligado em outras lâmpadas, apaga as outras também. E muitas vezes, quando a gente vai impor as mãos sobre um irmão, uma irmã, a gente sente assim uma certa barreira, porque a energia flui, mas ela tem dificuldade para ser depositada naquele irmão, naquela irmã. Porque aquele irmão, muitas vezes, né, ele está ali, mas a cabeça está no trabalho, no problema que aconteceu no diário, na desavença familiar, está numa curiosidade que ele tem, que ele precisa hoje, depois que sair dali, ele precisa ir lá, né, porque ele precisa fazer alguma coisa, ele tem um aniversário, ele tem uma festa, ele faltou a um compromisso, ele vai ter que sair dali. Então a cabeça dele não está no passe. A do trabalhador está firme ali, né? E aí a gente vê como é importante a gente chegar antes no centro espírita. Por quê? Porque o processo da harmonização, ele começa quando a gente entra na casa. Muitos trabalhadores, em especial os trabalhadores, eles estão sendo preparados antes deles entrarem na casa. E aí, quando as pessoas aqui adentram, elas já estão recebendo a influência do plano superior. Os irmãozinhos já estão trabalhando sobre ela. Então é muito importante que exista esse momento de harmonização, que ele vai fazer o quê? Ele vai fazer com que a gente comece a perder aquelas nuances do dia, aquelas preocupações, a gente se entrega, né, ao plano espiritual. E aí a gente recebe aqueles bálsamos de luz, de energia positiva, aquelas coisas que a gente pensou, problemas que a gente teve durante o dia começam a desaparecer. E aí a gente ouve a palestra, a gente fica ali atento, durante toda a palestra estamos recebendo irradiações de luz. Quando a gente chega no passe, a gente já está harmonizado. A gente já está desligado do mundo exterior. Existe o irmão, o trabalhador e o plano superior. Só isso naquele momento. E este, né, é o ápice do momento do passe, quando a energia flui, quando a energia é recebida.
As pessoas relatam muitas vezes, sem que nós peçamos, né? As pessoas relatam, olha, eu entrei aqui numa carga e eu estou me sentindo extremamente leve. E isso acontece com nós, trabalhadores. Quando nós saímos do passe, parece que estivemos num spa, né? Recebi massagem, fui para a banheira, fiquei lá no quentinho, sais de banho, né, etc. E a gente sai renovado da casa, a gente sai com aquela expressão boa, aquela aura tranquila. A gente vai para o lar, né? E eu tenho muita propriedade para falar disso, porque eu tenho 2 pets em casa. E eu sempre, até em algumas palestras, eu trouxe isso, né? Quando eu chego do centro espírita, após ter recebido, ministrado um passe, assistido uma palestra, a recepção deles é totalmente diferente. Porque normalmente a gente chega, o pet, né? Ele tem muita sensibilidade, né? Ele tem uma sensibilidade espiritual muito grande, seja o gato, cachorro, pássaro, qualquer coisa. Então, eles vêm naquela euforia, né? Parece que a gente ficou 2 dias fora, mas a gente ficou 1 hora fora. Então eles fazem aquela festa, coisa. Quando eu chego do centro espírita, eu me proponho até filmar isso 1 hora. Eu chego e eles estão numa calma absoluta e eles se curvam e encostam as cabeças em mim, porque eles precisam receber essa carga de energia também. E eles sentem essa carga de energia positiva. E é uma situação muito interessante, né? Já comentei com as pessoas lá de casa, eu disse, olhem a diferença, né? Esse é mesmo, né? É aquela alegoria, aquela coisa, quando tu vem de centro espírita, eles estão, parece que prontos para receber alguma coisa. E essa energia, irmãos e irmãs, ela também é condensada no nosso lar. A gente leva essas emanações, esses bálsamos que a gente recebe no passe, para o nosso trabalho. A gente ramifica, a gente espalha isso. É mais ou menos quando a gente faz o evangelho no lar, que aquela luz intensa fica sobre a casa, sobre o bairro, nos locais onde é feito, e a gente vê que essa luz se expande até o plano superior, como se estivéssemos em canais de internet ligados com uma central, né, de energia. E isso se ramifica, isso se espalha. À medida que a gente tem contato com as pessoas, a gente renova aquilo nas pessoas também, porque a gente está carregado de energias positivas, de luz. E quando a gente tem contato com as pessoas, mesmo que sem querer, a gente transfere isso para elas. Mas tem um detalhe importante. Toda energia ela tem um ciclo de duração. E à medida que eu recebi o passe, eu estou carregado com essa energia positiva, porque eu estava aberto a receber o passe. Eu carrego essa energia comigo, e à medida que os fatores vão acontecendo lá fora, nós somos humanos encarnados ainda temos muitos defeitos, nós vamos recebendo as energias não tão boas, porque nós vamos convivendo com outras energias. Este é o nosso padrão energético na Terra. E aí muitas vezes a energia forte ela começa a se dissipar, né? A gente tem uma vela acesa, à medida que a vela vai queimando, a chama vai diminuindo. Chega num ponto, a última centelha lá, né, de luz é em função de que a cera ainda está lá. Quando ela se desfaz, a vela apaga. E o vento, ele pode apagar a vela antes. A umidade, ela pode apagar a vela antes. Estas intempéries, que não exatamente da natureza, né, mas dos seres humanos, das energias que estão ao nosso redor, nos contaminam. E aí é hora do quê? De eu renovar a minha energia. Como é que eu faço isso? A mesma coisa que eu fiz antes. Eu vou até o centro espírita, recebo aquele passe de novo, a minha bateria se carrega de novo, e eu saio novamente distribuindo luz, distribuindo boas energias às pessoas, aos animais, às plantas. É só a gente fazer o teste. Cheguemos perto de pessoas que estão, de certa forma, abatidas, logo depois de um passe a gente começa a ver algumas diferenças. Porque a pessoa que está abatida, ela necessita de boas energias. E nós estamos carregados. Quando esses campos magnéticos, eles interagem, assim como nós muitas vezes recebemos o negativo, a outra pessoa recebe o positivo.
E quando esse positivo é muito forte, ele cobre a energia negativa. Eu ainda, ontem à noite, citei alguns exemplos sobre pessoas que nós recebemos. Porto Alegre tem um movimento de pessoas muito grande, né? Uma cidade maior e tudo. Ao mesmo tempo que, com um número maior de pessoas, temos um número maior de energias circulando em todas as esferas, né? Então nós recebemos pessoas que muitas vezes entram, né, na casa com uma carga muito pesada. E graças ao plano espiritual, nós temos condições de identificar essa carga. E muitas vezes ela nem senta. Ela vai para o atendimento fraterno, depois ela é liberada, assiste a palestra e já vai para o passe. E do passe ela vai para outros tratamentos, né? E muitas vezes, quando nós estamos no momento do passe, nós sentimos que aquela pessoa precisa de mais energia positiva, de mais bálsamos, de mais energias de cura. E terminou o passe, a gente avisa o coordenador dos trabalhos. Ela precisa ser atendida. Ela ou ele, né? Ela aqui é o sentido da pessoa. E aí, ali do passe, ela é encaminhada para a fluidoterapia, ela é encaminhada para a desobsessão, ela é encaminhada para um novo atendimento fraterno, e assim vai. Todos os trabalhos que a casa desempenha. E por que que a gente identifica isso? Porque a energia que flui, ela permite ao trabalhador identificar que padrão de energia está ali na frente dele. Que não é só a pessoa que não está aberta ao passe. Esta pessoa tem mais problemas, mais questões a serem resolvidas e ela precisa de atendimento. E a casa está ali para atendê-la. E aí é muito interessante, né? Porque ela, por exemplo, ela recebe ali do atendimento fraterno a programação, a agenda, né, de 3 trabalhos de desobsessão, por exemplo. Aí ela vem e é sempre a mesma sistemática. Ela vem mais cedo, ela faz a harmonização, ela assiste a palestra, ela recebe o passe e ela vai para o trabalho. Semanas depois, aquela pessoa entra, a gente já nota o padrão de energia diferente, ela mesma vem e diz: a melhor coisa que eu fiz foi ter entrado aqui na casa, foi ter colocado os meus pés aqui dentro. Porque a vida muda, ela muda para melhor. E eu lastimo que todas as pessoas da nossa cidade, elas não enxerguem o quanto faz bem a energia que circunda nestas casas espíritas. Porque ela é, assim como a energia do passe, uma energia desinteressada. Ela não tem segundos interesses. Ela não faz fiéis. Ela não angaria fundos. Essa é a energia pura. Ela é divina mesmo. Jesus, ontem ainda falava, né? Jesus nunca cobrou pelos milagres. Jesus não disse assim: me deixa aí 3 moedas de ouro, que eu vou fazer um milagrezinho aqui, né? Especial. Não. Jesus operava seus milagres, que não eram nada mais, nada menos do que muitas vezes passes fluídicos de uma energia incomparável, que provocava curas instantâneas. Mas muitas pessoas que Jesus curou voltaram a ter problema. Por quê? Porque elas não renovaram suas energias. E muitas vezes eu sou responsável pela energia negativa que se aproxima de mim. Mesmo que eu vá ao centro espírita, eu recebo o passe, eu saio dali e a minha energia cai. Então, muitas vezes, eu sou responsável pela minha carga magnética. Eu não me exponho a cargas negativas de outrem, mas eu mesmo, com a minha forma de pensar para baixo, né? A minha forma de pensar maléfica muitas vezes, o meu rancor, a minha falta de perdão pessoal e aos outros, eu mesmo me sobrecarrego. E aí é a minha hora de ir até o centro espírita. Mas eu preciso me carregar de energia negativa para ir até o centro espírita? Não. Eu posso simplesmente ter a minha rotina. Eu vou ao centro espírita receber energias positivas. Estou muito bem, quero continuar melhor ainda.
eu vou ao centro espírita receber meu passe? Receber esse bálsamo de energia que me carrega de novo? Então, trazendo um pouquinho de literatura, né, o que é a troca de fluidos no passe? O passe envolve uma troca de fluidos entre o paciente e o passista, com a participação de espíritos superiores que auxiliam no processo. Exatamente isso que falamos até agora. Ou seja, não é só o médium, são os médiums. É o plano superior. Reequilíbrio energético, o objetivo é reequilibrar o corpo espiritual, o nosso perispírito e, por consequência, o corpo físico. E aí que está o processo de cura. E vamos lá, falamos de cura, e ontem ainda citamos isso, já houve estudos pela Unesp sobre o passe, a cura espiritual atrelada à cura da medicina tradicional. E as duas interagindo, a cura é muito mais rápida e salutar. Os grupos observados se chegou ao processo de análise que os que usam as duas modalidades se curam muito mais rápido e definitivo. Ao passo que as pessoas que fazem apenas o tratamento médico, elas demoram mais tempo e algumas não se curam. Por que será? E aqui não estamos dizendo que a pessoa deve deixar o tratamento médico. Não. A medicina foi instituída na Terra e ela chegou ao ponto que está hoje e vai evoluir mais ainda, porque o plano espiritual assim desejou. Que nós interagíssemos entre as duas formas de medicina, a espiritual e a física. Intenção e fé. A prática do passe requer a participação ativa do indivíduo. Aquilo que nós falamos, eu tenho que ter intenção de fé e melhora. E a confiança no médium que executa o passe e nos espíritos que estão ali. Quando a pessoa senta ali para receber o passe e ela fica com o olho aberto e diz assim, eu vou enxergar se vai aparecer um espírito, ela não está ligada no passe. Ela tem curiosidade para saber como é que é o passe. Às vezes melhor não receber o passe. Porque se eu vim ali para descobrir como é que é, será que eu estou buscando energias boas? Tipos de passe, né? Existe o magnético, o espiritual e o misto. O passe, ele pode ser, resumindo isso, ele pode ocorrer basicamente de duas maneiras. Passe individual, onde tudo isso é aplicado, e o passe coletivo. Perde alguma coisa o passe coletivo em nada. Porque o passe coletivo ele é feito quando não há um número X de trabalhadores para o volume de irmãos e irmãs que vêm procurar o passe, quando ele não é possível que eles façam o passe em cada um. Quando ocorre o passe coletivo, o número de espíritos, de irmãos desencarnados que vêm auxiliar é muito maior. Porque há a necessidade de que essas energias se condensem entre todos. Quando há o passe individual, que o médium está ali com as mãos interpostas sobre o paciente, vamos chamar assim, existem menos espíritos, concentrados exclusivamente em cada pessoa. Ao mais ou menos, não. A energia recebida ela é igual. Ela flui da mesma forma. As mãos que estão aqui interpostas sobre todos estão irradiando energia como se fossem antenas de rádio. E os espíritos amigos, né, irmãos, estão trabalhando diretamente sobre cada pessoa. Muitas vezes a gente tem 30, 40 irmãos desencarnados atuando junto no passe coletivo. O passe como terapia, complementar aos tratamentos médicos, né? O passe é considerado um tratamento complementar e não substitui a medicina tradicional, mas pode auxiliar no tratamento de diversas condições. Os benefícios comprovados, né? Estudos têm demonstrado benefícios do passe, como redução da ansiedade e estresse. Alguém aqui duvida que a ansiedade e o estresse são os maus do século? Eu não. Eu acredito que sejam. Ansiedade e estresse são os maus do século. A ansiedade leva muitas pessoas ao suicídio. O estresse leva muitas pessoas a doenças graves no organismo. Porque, como falou aqui, o passe trata em especial o perispírito. O nosso perispírito, quando ruim, quando negativo, ele transfere para o corpo físico.
os seus efeitos. Nós temos problemas intestinais, nervos, ossos, cérebro, um dos mais atingidos. E o passe ele tem uma força muito grande nesses aspectos, curando o perispírito e transferindo para o corpo físico as benéficas. Ambiente de paz e harmonia. O passe é realizado em centros espíritas, ambientes que buscam promover a paz, o equilíbrio e a harmonia. Se alguém um dia entrar no centro espírita e ver uma loucura de gente correndo para lá e para cá, é melhor sair. Porque esse centro espírita tem um problema. Até hoje eu não entrei em nenhum centro espírita que não fosse de paz absoluta. Mesmo que existam salas onde se manifestem espíritos, muitas vezes mais revoltos e tudo, e controlados pelos médiuns, mas normalmente o ambiente é como esse, né? Com toda essa paz, essa boa energia que a gente está apreciando agora. Em resumo, o passe espiritual é uma prática terapêutica que visa o reequilíbrio energético e o bem-estar, utilizando a troca de fluidos e a ajuda dos espíritos superiores, sendo um complemento importante para a saúde integral do indivíduo. E assim, recebendo toda essa energia positiva e salutar do plano superior aqui conosco, a gente encerra então este pequeno espaço onde eu agradeço mais uma vez, muito honrado, muito feliz, emocionado, não só com a prece inicial, as palavras da Martinha, mas também com essa aura que está nos auxiliando agora, essa paz, que vai nos acompanhar onde nós formos, lembrando sempre, nós precisamos renovar as nossas energias. E a melhor forma de fazermos isso é pensarmos positivo, para o bem, e recebemos o passe na casa espírita. Posso fazer uma prece? Eu ia te convidar para fazer a prece. Então tá. Então eu vou convidar a todos a fecharem seus olhos, elevarem seus pensamentos, aproveitando esta energia salutar, esta calma irradiada neste ambiente de luz, este ambiente de carinho, envoltos pela luz de Deus, Jesus, dos mentores espirituais dessa casa magnífica, que só faz caridade, e pedindo ao Pai para que ao sairmos daqui estejamos carregados de boas energias, que possamos distribuir essas energias principalmente aos irmãos que mais necessitam, que saibamos ao chegar em nossos lares que as diferenças humanas, elas existem, e que nós devemos trazer toda essa energia de paz e harmonia para entendermos e praticarmos essas diferenças humanas, compreendermos nossos familiares, nossos amigos, nossos colegas de trabalho, que tais quais nós têm falhas, porque ainda são humanos. Pedimos sempre para que os espíritos de luz que nos acompanham diariamente estejam sempre conosco, estejam sempre nos trazendo a paz, a felicidade, porque somente desta forma, com paz, felicidade, amor, fraternidade e caridade, teremos então um mundo melhor e uma terra de plena regeneração. Que assim seja. Muito obrigado.